isso é assombrado, então... Eu sei que ninguém gosta que a gente espera, mas eu venho pra mostrar pra você. É isso, meu! Vamos cair. Mas que merda, cara! Olha o que eu te falei. Aqui. Vem cá, meu! Eu te falei. E daí, gente, se por acaso está chegando agora no meu canal, se inscreva que tem bastante aventura. Eu mostro casas abandonadas, também locais misteriosos e casas mal assombradas. Mas quanto ao vídeo de hoje é o seguinte, é um novo quadro que eu estreio no meu canal. É o seguinte, desta vez eu quero escutar o seu relato. Aliás, o seu relato de história sobrenatural. Se você já residiu numa casa onde aconteceu fenômenos sobrenaturais, assombração eu digo, né? Numa casa, ou se você já trabalhou numa empresa onde relatou, onde você presenciou coisas sobrenaturais, eu conto com a sua colaboração e quero que você deixe o seu relato abaixo desse vídeo aqui, abaixo desse vídeo. Conte a sua história, o seu relato sobrenatural, se você já morou numa casa, já aconteceu esse tipo de coisa, ou se foi numa indústria que você já trabalhou e tal, que aconteceu alguma coisa assim, eu conto com a sua colaboração, né? E o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo é o seguinte, é que tem muitos céticos que assistem o canal que não acreditam nesse tipo de coisa. Não acreditam e ficam alegando que era alguém que estava escondido, tipo a minha namorada, tipo o morceguinho, sendo que o morceguinho, ele não mora no mesmo bairro que eu resido, não mora na mesma cidade, ele reside a 30 quilômetros longe da minha cidade. E ele tem o trabalho dele, ele não tem tempo de ficar participando de tanto vídeo. E quanto a minha namorada, ela mora muito mais longe ainda. E eu quis fazer esse vídeo também pelo seguinte, e tem pessoas que não acreditam e colocam comentários que às vezes chega a ser até ridículo, tipo, por exemplo, ficar alegando que sou eu mesmo que estou fazendo os barulhos. Se as coisas estão acontecendo na frente da câmera, caiu um objeto na frente da câmera, teve uma aparição que foi na frente da câmera, como é que seria eu mesmo? Mas enfim, tem pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa e não tem muito o que fazer. Portanto, eu estou pedindo a sua colaboração. E essa colaboração é bastante fácil. Se você tem um relato de história sobrenatural, coloca nos comentários, conta tudo a sua história ali. E se você quer que eu divulgue o seu nome, pode escrever ali, daí pode divulgar o meu nome. Agora, se você não quer que eu divulgue o seu nome, não tem problema nenhum. Apenas coloca o estado de que você é, relata a sua história ali. Coloca a história ali embaixo, o seu relato sobrenatural, e daí coloca o seu nome. Mas se você não quer que divulga, não tem problema nenhum, só diz o estado. E se der para divulgar, coloca ali, pode divulgar o meu nome, eu autorizo e tal. Que eu não estarei divulgando os nomes das pessoas se eu não tiver essa autorização, né? Eu vou contar a história de qualquer maneira, mas se não tiver essa autorização, eu vou divulgar apenas o estado que a pessoa reside. Enfim, é que eu gosto bastante de conversar, né? E essa é uma maneira que eu encontrei de interagir com os inscritos e também porque eu percebi que tem muitos comentários nos meus vídeos que as pessoas relataram que já vivenciaram fatos sobrenaturais. Só que esses comentários estão bastante espalhados pelos vídeos, que às vezes até para mim fica meio difícil de encontrar esses comentários, mas eu estarei inclusive até a partir da semana procurando esses comentários e já vou perguntar para a pessoa se eu posso contar essa história. Vai proceder da seguinte maneira, é assim, vamos dizer que tal pessoa já trabalhou de vigia lá numa indústria e aconteceu coisa estranha. Daí a pessoa vai vir no meu vídeo, vai relatar o que aconteceu. Digamos que a pessoa não quer que divulgue o nome dela. Só coloca ali, eu sou do estado tal. Daí eu vou contar essa história e vou dizer que estado é. Portanto, eu estou contando com a sua colaboração. E outra coisa, eu também tenho uma história para contar. Não fica por trás. Eu não vou deixar de fazer parte também dessa história, né? A história que eu tenho para contar para vocês é o seguinte. Comentam que lá no tempo dos tropeiros, no tempo que não existia caminhão, se existia era muito pouco, é uma história bastante antiga, né? Tinha um tropeiro que
na época inclusive tinha poucos hotéis, é coisa muito antiga. Ele achou uma tapera abandonada na beira da estrada e ele quis pernoitar ali. E os vizinhos mais próximos falaram para ele que o local era bastante mal assombrado. Mas esse tropeiro não acreditou, deu até risada e foi lá. Foi lá para dormir. Certa hora ele estava fazendo um fogo ali, e daí ele escutou uma voz vindo do sótão, uma voz bem horripilante falando assim, ó: eu caio. E daí o tropeiro só ficou escutando e: quer cair, caia. E daí caiu o braço, mas era só o esqueleto. E a voz continuou. Daí caiu o outro braço, que era o outro esqueleto, as duas pernas, até caiu o esqueleto completo daí, e a cabeça era só o crânio, só a caveira, né? E daí formou o esqueleto completo. Daí o esqueleto, esse aí, disse pro tropeiro: vai lá, tem duas espadas, eu quero lutar contigo. E o esqueleto aquele começou a lutar de espada com o tropeiro. E lá pelas tantas o tropeiro ganhou essa luta de espada. E daí o esqueleto falou: vai lá atrás, tem uma caixa lá. Daí o tropeiro foi até lá, achou uma caixa que tinha um tesouro, tinha bastante coisa de valor lá, um tesouro, enfim, né? E daí esse tropeiro achou aquele tesouro lá, até contou o que aconteceu na casa lá próxima, mas só que ele omitiu o fato que ele achou o tesouro, né? Ele omitiu o fato. E nunca mais se ouviu falar desse tropeiro. É uma história, um relato sobrenatural que me contaram lá nos anos 90, e daí eu trago dessa vez para vocês. Pelo que comentam, eu não tenho bem certeza, eu tenho que ir em busca de mais informações. Aconteceu numa cidade, a cidade de cabeça, assim, não me lembro de cabeça, né? Um local chamado Canga Quebrada. E eu já tive nessa cidade e conversei com alguns moradores e relatei esse fato. E daí as pessoas falaram que até hoje essa tapera se encontra lá e até hoje tem fama de ser mal assombrado. Isso é coisa lá de 2001 que eu tive lá. Na época eu trabalhava com vendas, daí entrando em contato com os moradores, eles me contaram essa história. Eu não sei o que vocês acharam dessa história, eu achei bastante horripilante, enfim. E tem várias outras histórias que envolvem o sobrenatural, algumas que eu até que desconheço, mas eu não sei se faz parte do folclore brasileiro ou não, que tem, por exemplo, a história do corpo seco, tem a fulozinha, tem vários, Saci Pererê e tal. Não sei se são lendas ou se já aconteceram realmente, enfim. Mas esse é o pedido que eu tenho para fazer com vocês. Conte a sua experiência sobrenatural. Coloca abaixo dos comentários que eu irei trazendo no próximo vídeo. Eu vou escolher uma história bem show de bola, bem que chama bastante atenção. Eu vou contar a história. Não quer que divulgue o seu nome? Não divulgo, não tem problema. Apenas coloca ali, eu não quero que divulga. E só coloca, eu resido no estado tal. Mas enfim, era isso. Tá gostando da ideia? Comenta ali também que eu estarei respondendo. Mas chega de papo e vamos em busca de mais aventuras então.